Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre um ponto importante que é o direito à memória, à verdade e à justiça. No dia 31 de março, ontem, nós vimos fala do presidente da República enaltecendo o golpe militar que foi iniciado em 31 de março de 64 como uma defesa da democracia, um ato democrático. Vimos, lamentavelmente, a ordem de serviço das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, assinada pelo ministro da Defesa e os 3 comandantes das Forças Armadas, uma ordem de serviço que enaltecia também o golpe militar, a ordem do dia, perdão, que enaltecia o golpe militar de 64 e aquele movimento que eles chamavam de revolução, que foi, na verdade, um golpe contra o povo, contra a democracia e contra os direitos humanos. Nós não podemos perder de vista que em 64, entre março e abril, foi deposto de forma inconstitucional, ilegal e violenta um presidente da República que exercia o seu mandato, um mandato popular e constitucional, João Goulart. Então é importante não perder de vista que não houve nada de democrático no golpe de 64, naquele movimento que teve participação de militares, também teve a participação de civis, que a Comissão Nacional da Verdade, instituída por lei nesse último período, se esforçou por buscar informações, mas nós podemos trazer aqui alguns elementos, não todos, obviamente, porque o tempo não permitiria. Foram entre 64 e 66, foram mais de 50 mil prisões ilegais. Nos 21 anos da ditadura militar instaurada em 64, foram centenas de pessoas assassinadas, desaparecidas, que na verdade são assassinatos sem a localização dos restos mortais, repressões, torturas, violências de todo tipo. Importante lembrar que durante a ditadura, com o AI-5, ficaram suspensas garantias como habeas corpus, que em qualquer democracia do mundo é algo exigível. Nós não tivemos eleições pelo voto de 1964 até 1989. Voltamos a ter eleição graças à Constituição de 88. A Constituição de 88 que hoje muitos querem derrubar, querem retirar o seu conteúdo. A novidade do golpe que hoje acontece, por isso nós temos que exercitar memória, verdade e justiça, é que o golpe que hoje é feito por Bolsonaro e outros junto com ele é um golpe por dentro da institucionalidade, da democracia. Não tem tanques na rua, pelo menos por enquanto, mas eles a todo momento destroem a democracia. Destruíram a democracia quando fizeram a reforma trabalhista, destruíram praticamente boa parte dos direitos trabalhistas e sociais, destruíram a democracia quando fizeram a reforma da Previdência e querem destruir muito mais. Hoje, a postura arrogante, imperial e desumana, genocida de Bolsonaro em relação à questão da epidemia do coronavírus é uma demonstração do espírito antipovo que essa gente tem. Como Jango falava no discurso de 1964, no famoso discurso do comício da Central do Brasil, eles falam em democracia, mas a democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo, do antissindicato, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende os interesses dos grupos a que eles servem ou representam. Portanto, é necessário fazer esse exercício de memória. O escritor e poeta Eduardo Galeano, no livro muito conhecido que chama Veias Abertas da América Latina, falou uma frase que deveria ficar marcada na nossa lembrança. A história é como um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Nós não podemos jamais esquecer das barbáries praticadas pelo regime militar de 64 e 85, pela ditadura que se instaurou a partir
de 1º de abril de 1964. É preciso relembrar, nós não podemos esquecer, mas é uma memória com sentido de luta permanente contra o arbítrio, contra a repressão, pela democracia e pelos direitos humanos. Infelizmente, o momento que nós vivemos é um momento difícil. Nós não podemos sair às ruas para manifestações, não exatamente por uma repressão política, mas por uma questão sanitária, por uma questão de segurança, e nós apoiamos totalmente as medidas de quarentena e isolamento social porque elas são necessárias. E não acreditamos que um discurso em favor da economia e do emprego justifique a perda de vidas, como lamentavelmente o presidente Bolsonaro tem afirmado, sempre falando da economia, da riqueza e esquecendo que vidas humanas são fundamentais. Nós não podemos sair em passeatas, mas nós podemos exercer o nosso direito democrático das janelas das nossas casas, dos nossos apartamentos. Nesses dias, até o final desse mês de abril, vamos exercer esse direito, vamos colocar um pano preto na janela da nossa casa, né? Ao mesmo tempo em luto pelo golpe de 64, pelo que ele representou, pelas mortes, pelas torturas, mas também em favor da luta pela democracia que hoje vem cada vez mais ameaçada pelo governo Bolsonaro. A memória é um exercício fundamental. Não esquecer jamais. Nós aprendemos isso com a luta do povo judeu contra o esquecimento do holocausto feito pelo nazismo, pelo Reich nazista, e nós não podemos esquecer as barbaridades feitas no nosso país depois do golpe de 64. Evidente que a opressão e a tortura não começaram em 64, elas vêm de longa data, mas o golpe de 64 representou, acima de tudo, o estrangulamento da democracia que se tentava construir naquele momento e das lutas populares que eram cada vez mais fortes naquele período. Portanto, vamos fazer esse exercício de memória, uma memória que seja, acima de tudo, uma forma de luta e uma forma de resistência, sempre defendendo os direitos humanos, sempre defendendo a democracia. Nós temos ainda muita possibilidade de resistência, mas ela tem que se expressar de maneira cada vez mais forte. Nós não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda, porque hoje, infelizmente, na presidência da República, no governo federal, o que nós temos são inimigos do povo, inimigos da democracia, inimigos dos direitos humanos. Que a nossa lembrança do que aconteceu em 64 seja uma permanente luta para que isso não se repita. Há hoje uma tentativa de derrocar a democracia, de destruir a democracia e as conquistas, talvez nem tantas como nós gostaríamos, que nós tivemos nesse período de vigência da Constituição de 88 e de governos democráticos e populares, mas nós temos que nos unir cada vez mais junto às centrais sindicais, sindicatos, organizações de movimentos sociais, partidos políticos do campo democrático popular, temos que nos unir para defender e não permitir que se retroceda em nenhum direito, porque se depender de governos como Bolsonaro e seus aliados, isso cada vez mais vai acontecer e, infelizmente, nesse caso, o resultado é mais morte. Não é só a morte pelo coronavírus, não, é a morte pela implantação de um modelo cada vez mais desigual e injusto. Vamos, portanto, resistir, que esse seja cada vez mais o nosso compromisso. É isso que nós gostaríamos de lembrar nessa coluna de direitos humanos desse dia 1º de abril de 64. Ditadura, nunca mais. Tortura, nunca mais. Bolsonaro, genocida, fora Bolsonaro.